Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Família Mais, o programa para você e toda a sua família. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, seja muito abençoado. Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30 e também pela Bem Mais TV, 21 horas. Temos também o Instagram do Ministério da Família. Se ainda não conhece e quer saber de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família IBA. Mês de maio, mês das mães. E hoje a gente vai estar falando sobre as mães que oram. E a minha convidada é a Dona Vera Ximenes. Então fica com a gente que você vai ser tremendamente abençoado nesse mês em que a gente precisa tanto honrar as nossas mães. Mãe é aquela que educa, mãe é aquela que ora, mãe é aquela que ensina, que alimenta e mãe é aquela que intercede. Dona Vera, muito bem-vinda ao Família Mais. Uma honra ter a senhora aqui com a gente. Muito prazer te conhecer de pertinho. Prazer é todo meu. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Pode sentar aqui. A gente vai conversar, né? Eu sei que a senhora é uma grande serva de Deus, uma mulher que ora, mas queria que a senhora se apresentasse ao público do Família Mais. Sou a Vera Ximenes, membro da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. Estou muito feliz com o convite que vocês me fizeram. Agradecido a Deus pelo privilégio de estar aqui. Agradecido a Deus porque tenho o apoio da minha igreja e dirijo no Rio de Janeiro o Círculo de Mães de Oração. Que responsabilidade, né, Dona Vera? Sim. E que prazer, que bênção poder dirigir, né, esse ciclo de oração. Sim, o trabalho existe há 54 anos, entendeu? Dividindo entre o Rio e São Paulo. Nós temos uma diretoria em São Paulo, uma diretoria estadual, temos uma diretoria nacional e no Rio de Janeiro, quem tem o privilégio de dirigir sou eu. Que bom. Mães em Oração, conta pra gente o que é Mães em Oração. Bom, o Círculo de Mães de Oração, ele nasceu, como eu já falei, há 54 anos, desejo do coração de algumas mulheres para se reunirem em oração pelos filhos. E eu creio que esse trabalho nasceu no coração de Deus, não é? Porque para subsistir 54 anos, nós não somos filiados a nenhuma igreja diretamente. Nosso trabalho é interdenominacional, né? Nós temos batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos junto conosco. Mulheres que oram pelos seus filhos, né? Que têm essa incumbência, que Deus nos deu esse dom de estarmos ali levantando um trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus em oração pelos nossos filhos. E quantas mães estão envolvidas nesse Mães, né, que oram? Olha, mais ou menos entre Rio e São Paulo, eu acredito que nós somos umas 3.000 mulheres, né? Uau. Temos umas 3.000 mulheres e outras mulheres que a gente não contabiliza, mas sabe que elas estão lá, né, com a gente, pedindo para que nós, dos grupos, oremos pelos filhos dela. Então, a gente não tem assim noção do número exato, né, de pessoas que nós temos por lá. Sim, é um movimento mesmo que as mulheres fazem. Movimento de oração. Não paramos nem na pandemia, não paramos, não é? Na pandemia, nós ficamos impedidas de estarmos juntas presencialmente nas nossas reuniões, que acontecem toda a última sexta-feira do mês, em igrejas que são filiadas conosco, não é? Que são autorizadas a estar conosco. Mas um dia à noite eu pedi muito a Deus, o que eu vou fazer, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça nesse período que nós estamos impedidas de estarmos em comunhão presencial? E Deus colocou no meu coração para eu fazer uma reunião pelo Zap. Como era feita, a gente pedia às irmãs para gravar a oração. Sim. Não é? E mandava para o grupo que nós temos, e às 3 horas da tarde, todos os dias, nós estávamos ali intercedendo por causas diversas. Filhos enfermos, pelos filhos que estão drogados, pelos filhos desempregados, pelos filhos que estão afastados da presença de Deus. Então, essa reunião foi muito proveitosa, porque eu creio que a internet ela age muito no bem, né? A gente sabendo usar, é uma ferramenta que nós temos para usar a serviço do Senhor. E foi o que aconteceu, né? Nós nos unimos muito mais.
Colocamos também na segunda-feira, todas as segundas-feiras, pela plataforma Zoom, às 19 horas, uma reunião de oração também sobre isso, que ia até às 21 horas, todas as segundas-feiras, entre Rio e São Paulo. E essa reunião dava para a gente, assim, a possibilidade, né, da gente poder estar mais junto com as irmãs dos outros estados, porque pela plataforma você alcança muita gente, né? Sim. Em muitos lugares. Então foi esse momento que nós vivemos que não ficamos paradas. Se uniram mais ainda. Unimos mais ainda, entendendo que aquele momento deveria ser aproveitado a favor da obra, a favor do Evangelho, não é? Que não podíamos nos distanciar. Tivemos até um texto em Efésios 6:10, que nos ajudou muito, que dizia: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E foi justamente o que aconteceu conosco. Eu louvo a Deus porque o Senhor fala ao nosso coração. Amém, né? amém. O que significa para a senhora a frase mães de joelho, filhos de pé? Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Tá bom. Eu me converti já adulta e teve uma ocasião que meu filho, eu tenho um casal de filhos, né? Meu filho ficou com uma doença incurável. E aí havia grandes possibilidades de acontecer muita coisa com ele que não seriam coisas boas, né? E eu ouvi, as pessoas diziam para mim: olha, Vera, se junta ao Círculo de Mães de Oração, as mulheres do Círculo de Mães de Oração estão orando por você. Elas estão de joelho por vocês, elas estão de joelho por seu filho. E Deus é um Deus de milagres. Meu filho ficou curado. Ficou curado. Meu filho, ele tinha 15 anos. Hoje ele está com 46 anos. Né? E eu entendi que Deus queria alguma coisa mais de mim, né? A não ser só ser uma mulher de igreja, frequentadora de igreja, que fica sentada no banco. E eu, no meu quarto, pedi ao Senhor que despertasse em mim o desejo de estar em oração. E essa frase, mães de joelho, filhos de pé, para mim é uma frase que é essencial na vida da mulher que se diz mulher de oração. E eu entendo que nós hoje, de acordo com as dificuldades que a gente vive, que a gente vê, distanciamento dos nossos filhos de Deus, eles sendo inculcados nas suas mentes em outras doutrinas, em outros preceitos que não são os preceitos divinos, então as mulheres, as mães têm essa, não quero dizer obrigação, mas compromisso, não é? De estar colocando os seus filhos diante de Deus. Ah, Vera, mas meus filhos são uma bênção. Glória a Deus que sejam uma bênção, mas nem por isso você não vai deixar de colocá-los na presença de Deus. Então, para mim, a importância do joelho, que para mim é a reverência a Deus e a oração que a gente deve estar ali constantemente colocando os nossos filhos na mão do Senhor. Como que a senhora faz, né? A gente fala muito de oração, a gente sabe a importância de estar ali intercedendo pelos nossos filhos. Como que a senhora faz na prática? Pode contar o seu segredo ali com Deus? Bom, a Bíblia fala para nós o orai sem cessar, não é? Orai sem cessar. Eu vou repetir uma frase que a minha filha um dia colocou lá no Facebook. Deus deu para nós o privilégio, mulheres, deu às mulheres, de dividir com ele, né, o poder da criação. Nunca mais esqueci disso. Eu acho lindo o que ela falou e guardei na minha memória como mãe. Né? Então, se Deus me deu esse privilégio, eu tenho o dever, eu tenho que estar colocando ali, não precisa ter aquele ritual de você parar, porque Deus nos ouve. Né? Então, eu penso assim, você coloca várias vezes no dia seu filho, ora, fala com Deus, entregando ele na presença de Deus. Está bem sucedido? Glória a Deus, Senhor, muito obrigada, porque meu filho está bem sucedido. Está passando algum problema? Senhor, cuida do meu filho, cuida dele, Senhor. Frases rápidas que são oração, porque Deus, na sua santa palavra, ele diz lá, de repente alguém disse para ele somente, socorro,
e o Senhor atendeu. Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer aquele ritual todo, eu tenho uma vida tão atribulada, eu tenho tanta coisa para fazer, né? então eu tenho que parar. Querida, está varrendo a casa, fala com Deus. Está lavando sua louça, fale com Deus. Sentou, vai fazer algum trabalho, alguma coisa, fala com Deus. Deus está sempre ali pronto, né? Se curvando, como a palavra diz, se inclinando para nos ouvir. Coisa linda, né? Então é lindo demais, é maravilhoso demais. É dom, é exercício, né? Oração é costume. Você tem que acostumar a fazer disso, da sua vida como mulher cristã, um patamar referencial. Oração, né? Sim, lindo isso, né? Porque a gente se pega tanto num tempo tão corrido que eu não tenho tempo, às vezes, de dobrar o joelho e ir. A senhora está trazendo que, olha, é possível, está fazendo suas tarefas Sim. e está orando sem cessar. Esse é o famoso orar sem cessar, isso, Orar dona sem Vera? cessar, exatamente. Está colocando ali os nossos à disposição do Senhor, é isso, né? Intercedendo, clamando por eles. Que bom ter a senhora aqui com a gente, né? É verdade que existe autoridade na oração de intercessão de uma mãe? Há um poder diferente na oração de uma mãe, dona Vera? Eu acredito, pela proximidade que nós temos e também a consciência da missão que Deus nos deu, Deus nos dá, sim, essa autoridade, entendeu? A gente tem que ter essa consciência que nós somos mulheres, como eu falei, que Deus deu o privilégio de dividir com Ele o poder da criação. Nós temos uma responsabilidade. Eu costumo dizer que educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar dá trabalho. E nós vemos, às vezes, que as pessoas, né, têm filho por ter, mas não querem ter aquela responsabilidade, o trabalho de criá-los, né? E nós precisamos ter essa incumbência que nós somos autoridades, instituída por Deus aqui, para falar como a palavra de Deus diz para nós, né? Nesse caso de mães, a gente exercer isso e fazer o seguinte: se seu filho é rebelde, ora antes de falar de Deus para ele. Ore com seu filho e ore por seu filho, porque nem toda mãe tem, às vezes, o privilégio de estar junto, o filho está viajando, mora longe, mora fora. Você não tem aquela oportunidade de orar com ele, mas orar por ele, como eu já falei anteriormente, nós podemos fazer isso a qualquer momento. Entendeu? A qualquer momento. E como autoridade instituída por Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, orar sempre antes de admoestar seu filho. Orar. Ore com ele, se vai dar aquele puxão de orelha, porque não tem idade, né? Meu filho mais velho tem 46 anos, minha filha tem 43. Mas, para mim, eles são crianças, são bebês. Lá em casa a gente fala assim, as crianças vão vir, as crianças, olha as crianças. Então, mas sempre, se precisar, oro antes. Se tiver de chamar a atenção, repreender alguma coisa que não está ocorrendo, Senhor, não sou dona da verdade. Nós temos que ter essa consciência. Até antes de repreender. Não somos donos da verdade. Sim. A verdade é Jesus. Então, baseado na palavra de Deus, conversar com nossos filhos. Não despertar neles a ira, nem aquela coisa de provocar que eles afastem mais do Evangelho. Muito pelo contrário, né? O que a gente deve pedir, Deus, coloca a palavra certa na minha boca para eu falar com ele, no momento certo. Não sair atropelando, porque... não é? Às vezes a gente naquela ansiedade de querer fazer alguma coisa, falar alguma coisa, você sai atropelando seu filho, né? E de repente isso, né? Você não tem tanta razão, porque a ansiedade te tira do sério, sim, te tira do equilíbrio, né? Então a gente precisa pedir muito ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me dê a palavra certa, que toque no coração dele, que ele possa escutar, né? Não só a minha voz, mas a tua voz. Que lindo, dona Vera, né? Eu realmente não orava antes de advertir. Ora sim, ore. É bom, sabe, isso, que nós tenhamos cuidado. Eu gosto muito de um salmo, eu acho que é 140, que fala assim: põe guarda, Senhor, na minha boca,
vigia a porta dos meus lábios. Isso é para a mãe também. Não é porque somos mães que temos o direito de falar o que a gente acha que pode falar. Sim. Eu falo isso de cadeira, já tive essa fase. Mas depois você vai crescendo no conhecimento e na graça de Jesus, e aí vem aquele famoso versículo de Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então, vamos fazer de acordo com esse Cristo que a gente diz que vive em cada um de nós. Sim, sim. Amém. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora que sempre traz muitas dúvidas sobre maldição hereditária. Existe isso, dona Vera? Olha, eu acredito, Jesus Cristo morreu na cruz, somos lavados pelo sangue dele, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, então eu não creio em maldição hereditária, não. Não acredito nessa questão justamente porque Jesus veio para quebrar esse jugo, né? Para essas coisas que às vezes a gente coloca no Evangelho ou vai achando que continua, não é? Eu também vou dizer para você que eu acredito o seguinte: ao invés da gente dizer para os nossos filhos, você é um burro, você não sabe nada, você não tem jeito, olha, eu sabia que você ia fazer tudo errado, essas coisas que mentalmente fazem muito mal, porque a nossa mente capta todas as coisas, né, do que é bom e do que é ruim. Sim. E, de repente, você, diante de um pequeno, uma criança, você profere uma palavra dessa, ele vai vestir essa camisa aí e não vai se tratar de uma maldição hereditária. Vai dizer alguma coisa, ele vai achar que ele é burro mesmo, que ele não aprende nada mesmo, que ele não deu para nada mesmo, que ele não é inteligente. Essas coisas que, no nosso dia a dia como mãe, nós falamos. Sem pensar, nós falamos, não é? Ah, você não tem jeito. Não adianta que você não vai dar para nada na vida. Então, nós, ao invés de dizermos isso para os nossos filhos, dizer, meu filho, você é uma bênção. Né? Você, meu filho, olha, hoje realmente na escola não foi legal, mas amanhã eu tenho certeza que você vai melhorar a cada dia. Dizer coisas, palavras de incentivo para a criança, né? Dizer para ele, para o mesmo filho adulto, não é? Que de repente, durante a vida toda, ouviu alguma coisa que se interpreta como uma audição e ele ficou naquilo ali, com aquilo no ouvido dele, porque nós somos formadores de opinião, como pais e mães, né? Somos formadores de opinião. E muita coisa que você fala para o seu filho, ele vai carregar a vida toda. Mesmo que você tenha dito lá no passado, conserta isso hoje, dá tempo, não é? De dizer, olha, meu filho, você é uma benção. Meu filho, você tem um potencial que vai acontecer. Uma hora vai despertar que vai ser bom. Você, nossa, procura ver a qualidade, não é? Da pessoa, da criança, do adulto. Vê a qualidade que seu filho tem. Com certeza tem. De repente não é tão visível pela timidez ou qualquer outra coisa, mas tem sim. Todos nós nascemos com um dom que Deus dá ali. E a gente tem que ajudar, às vezes, o outro a despertar isso. Verdade. A coisa boa. Potencializar o que tem de bom, é isso? Exatamente. E, dona Vera, como ensinar os nossos filhos a orar? Ensinar seu filho a orar. Você tem que orar com ele também. Nessa oportunidade, para aquelas que têm mães, são mães de filhos pequenos, né? A Bíblia fala para nós, aproveitai as oportunidades. E sempre existe a oportunidade da mãe que convive com seu filho ali diariamente, leva para a escola, senta para ensinar o dever de casa, não é? Sim. Dá comidinha na boca. Nesses momentos, coloca ali a oração. Coloca a oração, a prática da oração. A prática é ensinar a criança no caminho. A palavra diz isso, não é? E quando crescer, não vai desviar. Eu queria fazer uma parte... vai fazer 2 anos que eu perdi a minha única neta, filha do meu filho, com 12 anos. E ela era criada pela mãe num lar não evangélico, mas ela tinha a oportunidade de estar comigo nas férias, né? E quando ela nasceu,
eu a consagrei ao Senhor. Consagrei a minha Júlia para o Senhor. E toda vez que Júlia estava comigo, eu não perdi a oportunidade de estar com ela na casa do Senhor. E uma das coisas que marcam foram só alegrias, os momentos. Eu falo para as pessoas que os anos da minha neta, a Bíblia fala que todos os nossos dias são contados e determinados. Sim. O de Júlia foram 12 anos. Mas todas as vezes que nós estávamos juntas, o que acontecia na hora de deitar para dormir? Eu falava assim, Júlia, vamos orar. Ela falava, ora você primeiro, vovó, depois eu oro. Então, a gente não sabe de nada com relação aos nossos filhos, não sabemos de nada com relação aos nossos netos, não sabemos quando Deus vai recolhê-los. Mas uma coisa a gente tem que estar diante de Deus, sabendo que a missão que Deus colocou na nossa mão está sendo cumprida. Presta atenção, mãe, não desperdiça o tempo que você tem para orar com seus filhos. Não perca essa oportunidade, não crie um vazio. Senta com ele, fala com ele, lê a palavra com ele, ensina ele a falar com Deus. E é tão fácil isso, né? Porque às vezes nós olhamos para o outro e achamos que ele não vai aprender, ele não vai conseguir. E eu tive essa experiência, não com meus filhos pequenos, porque eu não era convertida ainda, mas tive essa experiência com a minha neta, que foi fantástica, é uma das lembranças mais lindas que eu tenho dela, da gente estar orando junto. Inclusive, dela gostava de pintar, né? Tela, que o avô dela materno era artista, um dia ela pintou uma cruz numa tela e em cima estava escrito Deus e embaixo estava escrito o nome dela, Júlia. Ela falou assim para mim, vovó, olha como eu vejo a senhora. Aí eu olhei para ela e falei assim, minha querida, Jesus Cristo é o Senhor. E ela falou, eu sei, vovó, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, sabe, são coisas assim que nos dão um descanso, nos dá uma leveza. Quando você faz a sua parte. Sim. Faz a sua parte sem se preocupar que está sendo perfeito, que está sendo aquilo que, de repente, será que Deus faz a sua parte? Não para o outro, faz para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quando cada um de nós dá o melhor para Ele. Verdade. E, dona Vera, como fazer, o que fazer quando não querem ir à igreja? Olha, eu vejo nessa sociedade moderna essa questão de as crianças fazem o que querem fazer, não é? Eu sempre falo para minhas irmãs, como nós falamos aqui anteriormente, nós somos autoridades instituídas por Deus para estarmos ali educando os nossos filhos também na questão do que eles devem fazer ou não, certo? Sim. Não vai por violência, mas se seu filho é criado, você ensinando para ele a te respeitar, a ter, ver em você aquele que é autoridade diante da vida dele, não vai ter dificuldade. No momento da criança, não. Quando vai para a adolescência, isso muda muito, né? Muda um pouco. Mas a criança, eu acredito ainda, não é com violência, mas você doutrinando, ensinando a ela que estar na igreja domingo, estar na igreja faz parte do seu cotidiano, está inserido no seu contexto de vida. Entendeu? Sim. Então eu vejo desse jeito. Assim como tomar banho, escovar dente, exatamente, não fazem isso como faz parte da vida? Ir à igreja também, não é? E a igreja sempre, a parte da igreja motivar, está interessada de ter alguma coisa para as crianças, né? Trabalho para eles estarem ali, e a gente também dizer para eles o que a Bíblia diz, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Sim. Não é você também, domingo, diante do seu pequeno, ficar reclamando porque tem que levantar cedo. Ele está ouvindo. Está ouvindo. Às vezes a gente percebe que ele não está ouvindo, ele está ouvindo tudo que você está falando. E se você ficar, poxa, que chato, tem que levantar hoje domingo, hoje eu podia ir para o churrasco, podia ir para a praia, está um sol. Mas não. Se você faz isso, motivo de alegria dentro do seu lar, não é que você fala isso, que a igreja é o lugar do encontro com Deus, aquele que te deu a vida, a salvação é outra coisa. Aí gera uma alegria em querer estar lá, né? Exatamente, muito bom. A gente precisa ser intencional, dona Vera?
Como assim? Intencional ali com os nossos filhos, de deixar claro o que a gente quer, o que a gente pensa, o tempo todo para eles? Sem que seja com autoritarismo, Sim, não é? sim. Eh, Você tem que ouvir seus filhos. Não podemos deixar claro o que a gente quer, ele tem que nos conhecer, né? No sentido até da educação da obediência. Antigamente, posso falar assim, né? A minha mãe só me olhava e eu já sabia o que ela estava dizendo. Então, né, hoje às vezes eu vejo o pai olha, o pai fala, mas o menino é totalmente não ouve nada. O que eu acredito que a gente deve colocar sempre e dizer para ele o porquê do que você está fazendo aquilo para ele, com ele, né? Por que não pode ir à festa? Por causa disso, assim, assim. Tem aquela famosa frase, né, que eu disse para os meus filhos: mamãe, todo mundo vai, por que eu não posso ir? Porque você não é todo mundo. Então, essas coisas, né, que ele tem que entender esse sentido, por que eu não vou poder estar lá? E você conversar, dizer para ele por que não pode fazer aquilo, aquilo outro, mostrar para ele, não é, que nem todas as coisas pode você fazer. Tem que ter esse cuidado, né? Equilíbrio de mulheres cristãs na educação dos seus filhos. Entendi. Dona Vera, o que fazer quando descobrir que está grávida e quando o bebê nasce? Bom, se você programou essa gravidez, eu acho que é uma oração de agradecimento, não é? Sim. Você vai agradecer muito a Deus porque aquilo que você desejava foi atendido, não é? Acredito nessa situação. Agora, se de repente está lá na casa do seu pai, da sua mãe, e aconteceu de repente aquele namoro ser mais aconchegante, né, e engravidar, eu acredito também que você deve parar, falar com Deus, né? Porque a vida, quem dá é o Senhor, Ele que é o dador da vida. Então, agradecer e pedir ao Senhor: Senhor, agora me dê sabedoria para cuidar dessa criança, para enfrentar, de repente, né, os dedos esticados que vão vir, né, falando, eu não disse, olha, está vendo? Essas coisas assim. Então, tem que ter maturidade espiritual. E a criança nascendo, para nós, mulheres crentes, a gente vê hoje, tanto cuidado, né, naquela hora anterior, na gestação, esse chá de bebê com revelação, né? E cada um quer fazer de um jeito, quer programar, e para saber o sexo do bebê e tudo mais, prepara-se tudo, quarto, tudo do melhor, compra-se tudo, aquela coisa toda, e a criança nasce, e aí as pessoas chegam lá, que lindo, que maravilhoso, que lindo. A mulher cristã, ela tem que ter outro comportamento, tem que saber consagrar seu filho ao Senhor. Consagra. Nós vivemos hoje dias terríveis, de a gente ver jovens, crianças fazendo coisas terríveis, expostas a pensamentos terríveis. E o que nós temos que pedir? A cobertura do Senhor Jesus sobre eles. Pedir a Deus: Senhor, cuida do meu filho. Senhor, toma conta. Você vai fazer a sua parte. Mas essa parte da oração tem que ser desde o momento ali. Chegou o bebê, a mãe, a avó, consagra. A minha Júlia, minha neta, quando ela nasceu, no vidro ali do berçário, eu coloquei as mãos e falei: Senhor, eu consagro a Júlia para ti, Senhor. Consagro ela para ti, Senhor. E nós que hoje temos essa oportunidade de ouvir, né, alguma coisa minha que não é meu, é coisa que Deus colocou no meu coração, e como orientação para as mulheres, para as mães, consagra. Nasceu, consagra. E consagre sempre. Consagre sempre seu filho para Deus. Coloca sempre ele no altar do Senhor. Não há lugar melhor do que os nossos filhos nas mãos do Senhor.
Não Amém. é a melhor universidade, não é a melhor roupa, não é a melhor casa, não é o dinheiro, não é nada disso. É nossos filhos estarem na presença de Deus, estarem ali, Senhor, eu consagro meu filho a Ti, Senhor. Ele é Teu, Senhor. Cuida dele, cuida. E pode ter certeza que Deus vai cuidar. Amém. Só um minutinho que a gente vai para o nosso intervalo, mas a gente volta e espera você aqui. Estamos de volta com Mães que Oram com Dona Vera Ximenes. Já aprendi muito com a senhora, viu? Quem está em casa também, tenho certeza. Eu também estou aprendendo muito com vocês. Dona Vera, como fazer com os nossos filhos naquele momento de angústia, de aflição? O que a gente faz? Nós temos que ser o equilíbrio, né? Para eles, nós somos referencial, formadores de opinião. E se houver esse momento do seu filho ali dele ficar ansioso, questão às vezes nas horas das provas, né? Eles estão ali ansiosos almejam conquistar um espaço numa faculdade, num trabalho. Esse momento, como eu já falei aqui, que a Bíblia fala de aproveitar a oportunidade, fale com ele de Deus, né? Pede, ora com ele, de falar, olha, vamos colocar isso na mão de Deus. Vamos colocar, Deus vai dar uma solução para você. Né? Despertar cada dia mais nele aquela vontade, né? O desejo dele estar na presença de Deus, dele ter a confiabilidade no Senhor. O Salmo 37:5 diz para nós, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia, eu me converti lendo a palavra, eu creio até na capa. Tem um presbítero na minha igreja que no dia eu falei isso, ele riu muito. Creio até Ele na falou, capa. Vera, eu nunca ouvi isso. Na Bíblia eu creio até na capa. Eu falei, sim, eu creio até na capa, porque é a verdade. Então, no momento que a gente transmite isso, quando você é instrumento para transmitir ao seu filho o poderio de Deus na vida dele, ele vai descansar mais. Ele também vai olhar para você e vai vir nas horas de aflições. Sabe aquela coisa de mamãe, você ora? Eu já tive essa experiência, eu faço assim por causa do telefone. Com meus filhos, né? Ô mãe, olha só, vai acontecer isso assim, assim. Você pode estar orando, mãe, por mim, não é? Ok, vou estar colocando você agora na mão do Senhor. Ou tá bom, estou em oração. E aquela coisa de você professar a sua fé, ter a certeza que Deus vai operar na vida do seu filho, na sua vida. Não é de você dizer para ele assim, eu tenho certeza que Deus vai resolver. O que a gente está pedindo para Deus é justo? Porque tem pessoas que pedem coisas para Deus em reuniões de orações que eu frequento, que eu fico assim, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de ver alguém pedindo alguma coisa que eu falo, o nosso Deus, que é equilíbrio, que é justo, eu falo, meu Deus, então se a gente está pedindo ao Senhor o que é justo, vamos colocar isso na mão do Senhor, ensinar nossos filhos a passar, vamos passar para eles essa confiança. Porque quando vem o resultado, olha, gente, é fantástico. Eu passei essa experiência há pouco tempo com meu filho que estava querendo se mudar de casa e nós tivemos que fazer tudo muito rápido, tudo correndo e ali não aparecia nada. Eu falei, eu tenho certeza, meu filho, que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para você alguma coisa, eu tenho certeza disso. E no dia seguinte nós saímos para procurar e Deus nos deu melhor do que a gente imagina. Porque Deus não faz exatamente o que a gente quer, Ele faz infinitamente mais do que pensamos. Amém. Esse é o Deus que a gente tem. Sim. Não é? Que a gente confia pouco, que a gente duvida, que a gente esquece.
Ele está pronto, como eu falei, ele se inclina para ouvir a sua voz, olha para você, te conhece pelo seu nome. Então, nós às vezes colocamos a nossa razão, achamos que vamos resolver desse jeito. Não, isso aqui eu faço assim, faço assado. E tem gente que fala ainda assim para você. Eu já fiz tudo, agora só me resta orar. Veja bem, a palavra de Deus diz para nós, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós fazemos o inverso, não é? Nós buscamos todas as coisas, depois quando não dá certo, quando aquilo tudo que a gente planejou vai por água abaixo, é que a gente fala, agora só me resta orar. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Isso se aplica também para essa geração, né, que está vivendo tantos conflitos, a juventude, né? É apresentado tão facilmente sexo, álcool, drogas. Isso também se aplica? O que acontece? Nós estamos vivendo um tempo que eu falo lá em casa que eu nunca imaginava de ver coisa que eu tenho visto nos últimos tempos, né? Mas o alicerce do homem, da mulher, do filho, da filha, é o lar. É o alicerce. Se você tem uma família estruturada, uma família ali no Senhor, pode ser que o menino se desvie sim, nós não sabemos. Mas a palavra diz para nós que ensina a criança no caminho. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Ele pode estar até adormecido lá dentro, o Deus que você ensinou, mas ele está lá. Pode estar adormecido no peito dele, mas ele está lá. E essa juventude, né, que nós vemos hoje totalmente avessa, doutrinada com ideologias contrárias ao Senhor, contrária à vontade de Deus, é porque, de repente, nós também temos essa responsabilidade de não ter insistido com eles de falar da palavra de Deus. A gente diz, não tenho tempo, não é? Investimos o nosso tempo, vamos ao shopping, vamos ao cabeleireiro, vamos para a academia, vamos passear, vamos, mas na hora que o menino chega perto de você, você diz para ele que você não tem tempo, porque, de repente, você está ocupado com o seu celular. É mais importante o que você está vendo ali do que aquela criança. Isso, certamente, está respondendo nessa geração que a gente vê hoje desenfreada, que não teve um alicerce de familiar forte, que não teve Deus presente ali na sua casa, certo? E a gente vê essa dispersão, né, da juventude, essas ideologias entrando na mente do homem. Olha, todo homem tem um vazio dentro de si, nós não somos diferentes. E ele busca alguma coisa para preencher esse vazio. Sim. Nós, como humanos, somos assim. Mas nós entendemos que esse vazio que eu tinha, que você teve, esse vazio foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ele nos dá o seu Espírito. Então, não vamos deixar que o vazio que talvez exista no seu filho, no meu filho, seja preenchido por essa obra maligna que a gente está vendo aí na cabeça todo dia, ali batendo forte mesmo nos jovens, não é? Que, por não conhecerem o Senhor, enveredam por esses caminhos, entendeu? Vão embora achando que é certo. Entendi. Achando que é certo. Eu queria dizer uma outra coisa para nós, mães. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu tenho impressão que quando nós estivermos diante de Deus, Deus vai perguntar para nós o que nós fizemos dos filhos que Ele nos deu. Sacerdócio de pai e mãe seria essa responsabilidade? Sim, sacerdócio de pai e mãe, né? Exercer a sua função com respeito, com temor ao Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor, não é? Que nós possamos estar diante de Deus sempre sabendo, Senhor, eu estou aqui com a minha mão limpa. Senhor, eu fiz o que Tu mandou eu fazer. Se fugiu alguma coisa daquilo que você planejou, mas que se você fez o certo,
Aí é uma coisa do seu filho com Deus. Mas a melhor coisa do mundo é quando você deita a sua cabeça no travesseiro e você fala: Senhor, eu tenho cumprido a minha missão, que não cessa. Como muito pai e mãe pensam: ah, casou, meu filho casou, minha filha casou, acabou a minha responsabilidade. Não, você continua sendo mãe e sendo pai também. Aproveitando que a senhora está falando sobre missão, em nossa igreja a gente tem o curso Paz para Toda a Vida, que ministra sobre a vida do seu filho, que ministra também sobre sua vida enquanto pai e mãe, que você pode sim saber mais informações através do nosso Instagram do Ministério da Família IBA e também ser abençoado e estar recebendo orientações, assim como a Dona Vera trouxe aqui pra gente, tá? Então fica a dica aí para você que ainda não fez os cursos da família, Paz para Toda a Vida, vai ser tremendamente abençoado se você fizer esse curso. Dona Vera, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes, queria muito que a senhora deixasse uma mensagem, já trouxe muitos ensinamentos para a gente, as mães que estão nos assistindo. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade que vocês deram da gente falar aqui como mãe, através do trabalho que eu faço do Círculo de Mães de Oração, e dizer uma coisa para cada uma de nós, mulheres, quer seja mãe de ventre ou mãe de coração. Quero falar para essas mulheres também, né, que têm seus filhos de coração, filhos que foram adotados. Não entregue seu filho para Satanás. Não entrega. Não se acomode com o tempo que você vive hoje, né? Que de repente nós olhamos pela janela e o que a gente observa não agrada nem ao nosso coração, nem aos nossos olhos. Creia que nós temos um Deus acima de tudo, que pode todas as coisas. Um Deus que não dorme. Eu gosto muito do Salmo 121, no versículo 3, que fala: é certo que não dorme o guarda de Israel. Seu filho pode não estar em casa, estar nas madrugadas, pode estar por lá drogado, pode estar de qualquer forma, mas Deus está com os olhos ali sobre ele. Deus vai cuidar dele. Coloque seus joelhos, sua voz, entendeu, diante de Deus, como intercessora, mulher de oração, mulher que crê, que serve a um Deus que pode todas as coisas. Amém. Um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos deixa só momento algum, um Deus que nos ouve, apesar de nós. Somos pecadoras, somos falhas, não somos perfeitas, buscamos fazer o melhor, não é? Para os nossos filhos, eu creio isso, que cada mulher quer o melhor para a vida do seu filho. Mas qual é o melhor, Senhor? E essa resposta vem de Deus. Amém. Deus nos responde. A palavra de Deus diz para nós que bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Deus é amor, Deus é bondade, Ele tem vários atributos, e nós aqui, queridas, devemos estar, em nome de Jesus, confiando nele, entregando essa herança bendita que Deus colocou na nossa mão para cuidar. Mas esse cuidado vai ser exercido muito melhor se nós colocarmos Deus no centro da vida de cada um deles, no centro dos nossos lares, no centro da nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus nos dê porção dobrada, para exercer esse ministério maravilhoso que o Senhor nos deu. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Muito obrigada pela presença. Deus abençoe sua vida, sua família. Tenho certeza que você foi abençoado. E você, mãe do coração, né? E sim, mãe também de filho, que você possa aprender, assim como eu aprendi, todos os ensinamentos trazidos pela Dona Vera, possa ser abençoado. Quero já agradecer a sua presença. Semana que vem a gente tem encontro aqui novamente, 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Meu beijo, paixão por gente é o lema da nossa igreja.